Felipe e Natanael, uma história de testemunho. É o que o nosso evangelho aqui nos mostra. Primeiro João ocorre bem no início do ministério de Jesus, eu falei antes no início do culto. É a história de Felipe e Natanael, como eles se tornam discípulos do Senhor Jesus Cristo. É uma história de testemunhas. Agora, a história começa com Jesus encontrando o Felipe. Ele estava montando o seu quadro de seguidores, o seu quadro de aprendizes. E observe, Jesus encontra Felipe. A história começa com Jesus encontrando Felipe e dizendo a ele: vem, me siga. E observe que Jesus encontrou Felipe. O texto diz, claro, assim como Jesus também nos encontra. Eu fico pensando quantos dizem que encontraram Jesus. Na verdade, Jesus os encontrou. Jesus nos tocou. Então ele encontra. Jesus nos procura, mesmo quando nós não o procuramos. Essa semana ainda refletia sobre pessoas que se dizem ateus. Não creem em Deus. Não há problema nenhum, porque Deus procura eles. Eles continuam sendo filhos de Deus. Na verdade, há um problema. O não crer em Deus te faz herdeiro do inferno. Mas Deus continua sendo Deus, apesar daqueles que não creem nele. Eles continuam sendo filhos de Deus e continuam sendo objeto da nossa busca, da nossa missão. É por isso que Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É função de todos nós testemunharmos para mudar a vida desse ateu. Então Jesus também nos chama para essa tarefa. E assim como ele chamou Felipe, ele diz: siga-me. Jesus diz a cada um de nós, ele diz: venha, descubra o que você vai descobrir nesta aventura de fé. Porque a fé é uma aventura. É você nadar muitas vezes contra a corrente. Jesus diz para nós, como ele diz para Felipe: siga-me, aprenda comigo, seja meu discípulo, aumente o seu conhecimento sobre fé, o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Então ele lidera o caminho. A cada passo do caminho Jesus vai à frente. Mesmo que as pessoas dizem: eu não creio em Deus, eu sou ateu, mas eles estão seguindo atrás de um Deus que te dá sol, que te dá chuva, que te dá água, que te dá comida, que te livra da doença, que te dá remédios, que te põe dentro de uma família que te ama. Ele usufrui de todas as bênçãos de um Deus que ele diz que não acredita. Oh, bobinho. Então Jesus encontra Felipe e o chama para segui-lo. Agora, o que Felipe faz a seguir? Como é que ele responde? A primeira coisa que ele faz é sair, é contar para alguém que ele recebeu um convite maravilhoso. Ele vai até Natanael e vai contar o que aconteceu. Então, Jesus nos usa como instrumentos para também convidar outras pessoas para que possam ouvir o chamado de Cristo à fé e também ao discipulado. Então, nós temos aqui em Felipe. Então, nós somos como Felipe. Jesus encontrou cada um de nós e nos chamou para segui-lo. E nós atendemos isso lá no nosso batizado. Os nossos padrinhos providenciaram tudo para que nós fôssemos batizados. Nossos pais. A partir da nossa confirmação nós dizemos sim. E aqui estamos nós hoje, 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos depois, talvez 60, aceitamos o convite. Isso é maravilhoso. Isso é uma mudança de vida. Nós poderíamos ter caminhado por um mundo de abandono de Deus, de apego a bens materiais, de apego a prazeres da vida,
de ódio, de acúmulos de riquezas desorganizados, acreditar naquilo que as nossas mãos fazem, mas não, nós estamos aqui hoje agradecendo a Deus pelo que nós temos e somos, pela saúde conquistada, pelos nossos filhos. Então, na verdade, a coisa mais importante da nossa vida é Deus. Ele nos propiciou tudo isso. Há pessoas que vivem sem Deus, há pessoas que vivem bem, financeiramente, muito bem, mas o seu fim é terrível. O seu fim é de destruição. Então Jesus nos encontrou, Ele nos salvou, Ele nos guiou a cada dia durante o ano que passou. Todo o caminho para a vida eterna Ele já nos mostrou. É disso que se trata a vida. Sempre quando a palavra de Deus diz vida, ela quer dizer vida eterna. Então, essa nova vida, ela é nossa, nós a ganhamos. Então, a nossa vida foi mudada a partir do nosso batismo. A fé foi implantada em nós e nós temos essa vida verdadeira. E isso nos torna, então, testemunho para os outros. Nós também podemos ser um Felipe cheio de alegria, cheio de entusiasmo. Eu fico pensando no Felipe, ele corre até Natanael sem fôlego e diz: tu nem sabe quem me convidou para seguir. Foi ele, foi Jesus, o mestre. Ele chegou, ele está aí. Foi assim que o Felipe, então, encontrou Natanael e compartilhou a sua alegria. Então ele encontrou Natanael, provavelmente alguém que ele conhecia, um amigo dele, e que tinha algum tipo de relacionamento, talvez um amigo de infância, um amigo de velhos tempos, e com testemunho, com entusiasmo, ele diz para Natanael: encontramos aquele que é o nosso Salvador, aquele de quem Moisés, lá na lei, e os profetas todos testemunharam, profetizaram, dizendo que viria, que nasceria em Belém. E onde é que ele está agora? Está em Nazaré. Ah, o Messias chegou. O Messias, o ungido, o libertador, o prometido, é ele, não tem outro. Agora, Natanael, ele ouve as palavras de Felipe que dizem: nós o encontramos. Engraçado que ele usou plural, é como se Natanael também estivesse encontrando. Nós encontramos. Notem como a linguagem do testemunho, ela é inclusiva. Assim é também na igreja. A gente nunca diz eu fiz, eu faço. Não, nós fazemos. Nós somos um rebanho. Tudo aqui depende do grupo. Se o grupo não está de acordo, é bom que o grupo esteja de acordo. E nós? Qual é a nossa emoção por estarmos participando da igreja de Deus? De fazermos parte desse grupo? Nós temos a alegria de Felipe, nós temos a empolgação. Talvez a gente com o tempo perde aquela empolgação, mas nós temos que buscar aquela empolgação onde? Em Deus, não tem outro lugar. Onde nós estaríamos sem Jesus? Nós estaríamos perdidos, nós estaríamos desamparados, nós estaríamos sem esperança, nós estaríamos indo para o inferno, nós não teríamos nenhum significado, nenhum propósito de nossa vida. É só esperar a morte para que tudo seja destruído no inferno. Mas não, nós estamos aqui. Sem Jesus nós estaríamos cegos, nós estaríamos perdidos, mortos em nossos delitos, inimigos de Deus, como diz a palavra. Mas não, nós estamos aqui na igreja do nosso Senhor, que nós um dia encontramos. Mas antes disso, Ele nos encontrou. Agora vamos fazer uma pausa e considerar onde é que você está por causa de Jesus. Todos os nossos pecados estão perdoados. Nós recebemos esse perdão agora no início do culto. Nós somos uns filhos queridos do nosso Pai Celestial. Nós temos uma esperança eterna e nós por isso podemos suportar todas as aflições, todas as provações dessa vida. Nesses períodos assim de pandemia que nós nunca passamos, é ou não é importante a fé? Não tem nada mais importante. Entrei essa semana na Ramos e Copini, a atendente disse: eu tenho medo de morrer. Eu escutei ela falar para um outro cliente: eu tenho medo de morrer. E é isso que o povo tem. O povo tem medo de morrer quando ele não tem uma esperança no porvir. Medo da morte
eu não tenho, já disse para alguns, eu tenho apenas pena de deixar a minha esposa criar a filha sozinha, com tudo que tem pela frente, por uma irresponsabilidade. Medo da morte, não. Mas a gente tem pena e misericórdia daqueles que ficam. Eles não merecem a nossa ausência por causa de responsabilidade. Então, nós temos uma esperança eterna. Os que creem em Jesus Cristo, nós não tememos a morte. Apenas nós a respeitamos em honra daqueles que ficam. Nós temos a palavra de Deus como a nossa âncora, como o nosso suporte. Nós estamos indo para o céu e para a vida eterna com o nosso Senhor. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Nós estávamos cegos e agora vemos. É como aquele homem que Jesus curou, aquele cego. Depois as autoridades queriam saber quem o havia curado, porque era no dia de sábado. E ele então disse, olha, eu não sei, dizem que ele é o Salvador. Mas como ele fez isso? Quando ele fez isso? Quem é ele? Diz, olha, eu não sei. Eu só sei que antes eu estava cego, mas agora eu vejo. Então, com certeza, são boas notícias. Isso é o melhor que pode nos acontecer. Se alguma coisa vai colocar um pouco de entusiasmo na vida de alguém, é isso. É você sair de uma situação de cegueira para uma situação em que a gente enxerga novamente. E é isso o que Felipe diz para Natanael. Natanael está desconfiado. Natanael não sabe de onde Jesus vem. E ele pergunta então, esse Messias, Jesus de Nazaré, ele é o filho de José. E Natanael então diz, mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Notem que talvez a experiência de Natanael com a cidade de Nazaré não seja tão boa. Talvez Natanael tenha lá alguns devedores seus. Talvez ele tenha sido assaltado na cidade de Nazaré. Então, aparentemente, o Natanael, ele era entendido nas Escrituras, ele sabia tudo sobre a palavra de Deus e os profetas, sobre o que Moisés e os outros profetas escreveram a respeito da vinda do Messias, mas ele pensou, o Messias agora está morando em Nazaré, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Notem o preconceito do Natanael. Agora esse preconceito, vamos passar ele para os nossos dias. Nazaré é o lugar onde Jesus habita. Nesse momento, o lugar onde Jesus habita é aqui na igreja. Pode alguém ali fora, que não pertence à nossa igreja, perguntar, pode sair alguma coisa boa da igreja luterana? É a mesma pergunta. Por que é que nós temos a alegria e a satisfação de vir aqui? Porque nós sabemos que aqui Jesus habita. Se você for testemunhar aqui em Panambi para alguém e dizer, olha, sou membro da Igreja Evangélica Luterana Congregação Cristo, fica ali na Pasqualine, num lado Pasqualine, no outro lado Adenauer, e a pessoa disser, mas pode sair alguma coisa boa dali? Pode. Pode. Você falou Igreja Luterana? Nunca ouvi falar. Ah, já ouvi sim, me lembro, é aquela do Martinho Lutero. Pode sair algo de bom dali? Jesus Cristo habita aqui, e se Jesus Cristo habita, certamente sairá algo de bom. Então a resposta do Felipe para a pergunta de Natanael, mas pode sair algo bom de Nazaré? Sabe o que o Felipe diz? Venha e veja. Se vocês testemunharem os cultos, a igreja, o ser luterano, pertencer à congregação Cristo, e alguém fazer alguma pergunta, como eles vão fazer, você diga, venha, veja, participe de um culto,
veja com seus próprios olhos. Esse é o momento de a gente provar com os olhos, com a mão. Agora não dá nem para cumprimentar. Essa é a igreja luterana. Ela é a igreja de Jesus Cristo. Então nós precisamos ser, quando nós convidarmos alguém, sinceros, curtos, amáveis, gentis e convidativos. Venha e veja. Veja. Então o Filipe não envolveu o Natanael numa discussão prolongada. Parece que tudo hoje vai para o rumo do debate. Divide-se entre ovelhas e cabritos, entre direita e esquerda, entre feio e o belo. Não, venha e veja. Tenha essa experiência. Sem ter a experiência, você não pode falar de igreja nenhuma. Então venha e veja se você também não encontrará o Messias, o Salvador enviado por Deus, nessa pessoa de Jesus, que eu quero que você encontre. Então assim é para nós o nosso testemunho. Agora, é claro, há muitas coisas sobre a nossa congregação, sobre as quais nós podemos falar. Coisas positivas, vários aspectos da nossa vida. Juntos nós temos o convívio, nós temos a comunhão, nós temos a amizade dos nossos membros, nós temos as amizades que nós desfrutamos. Tudo isso é bom e nós devemos falar do que acontece aqui, né? Mas nunca esquecer que o principal é Jesus Cristo. Ele é nosso Deus. Quando se começa a endeusar objetos, pessoas, projetos, a igreja perde o seu sentido. Sempre precisamos estar no senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós queremos apontar as pessoas para Jesus. O fato de que as pessoas vão encontrar Jesus aqui na igreja luterana de Cristo, é disso que trata a nossa missão, estar na igreja. É por isso que nós convidamos pessoas. É aqui que nós podemos encontrar realmente o nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo está aqui na igreja, onde o seu evangelho é pregado, a sua palavra é ensinada e os sacramentos são administrados. É aqui que as pessoas vão encontrar o seu Salvador. E em lugar nenhum outro ele estará. Portanto, não tenham medo, não tenham vergonha de convidar os amigos, de convidar os vizinhos, os familiares, qualquer pessoa que precise de Jesus. E todos precisam. Vamos convidar, vamos dizer, venha e veja. Venha e encontre Jesus aqui. Então essa dúvida inicial do Natanael, ela é superada pela persistência, né, agradável, gentil do Filipe e o seu convite claro. O Natanael então vem e vê. Na verdade, Jesus vê Natanael, se aproxima dele e diz: eis aí um verdadeiro israelita. O Natanael pode dizer que esse Jesus, de alguma forma, sabe algo sobre ele que ele não tem conhecimento. Como é que você me conhece? Antes de Filipe chamar você, quando você estava debaixo da figueira, Jesus diz: eu já te via. Então é uma manifestação do conhecimento de Deus. Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele sabe tudo sobre nós. Então essa manifestação deixa o Natanael muito eufórico. Jesus está nesse momento fortalecendo a sua fé. Então ele declara: mestre Jesus, você realmente é o Filho de Deus, você é o Rei de Israel. Então Natanael confessa algo que foi muito grandioso. É um dos primeiros credos que nós temos na Bíblia, uma confissão de fé. Você é o Filho de Deus. Então o Natanael confessa algo aqui que foi ainda mais do que ele teria sido descoberto na época. Jesus é o próprio Filho de Deus, veio na condição humana como Filho de Deus. Ele é o único capaz de nos salvar da nossa condição perdida. Como homem na carne, Jesus tomou o nosso lugar, tanto para guardar a lei de Deus, quanto em receber o castigo da lei sobre os nossos pecados. Jesus morreu na cruz como nosso substituto e levou esses pecados para sempre.
E assim Jesus não é apenas o Rei de Israel, Ele é o nosso Rei, o Rei Celestial, que nos levará todos juntos para a nova congregação Cristo, lá do céu. Então você é filho de Deus? Você é o Rei de Israel, diz Natanael. Jesus responde: porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Você verá coisas maiores do que estas. Jesus aqui está dizendo a Natanael que ele verá o poder de Deus de muitas maneiras. Natanael se torna um seguidor, e Natanael muitas vezes viu o poder de Deus agindo quando Jesus curava cegos, quando Jesus curava surdos, quando Jesus limpava leprosos, quando Jesus perdoava pecados, quando Jesus ressuscitava mortos. Ah, só porque eu te disse que tu estava sentado debaixo da figueira, tu já está eufórico, tu vai ver coisas muito maiores. Tu vai ver morto ressuscitar, tu vai ver leproso se curar, tu vai ver cego ver, tu vai ver coxo andar, tu vai ver muita coisa. Tu nem sabe do que eu sou capaz, diz Jesus. Em verdade, diz Jesus, em verdade eu te digo, que você verá o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está usando aqui as palavras de Gênesis, quando Jacó dormiu de noite e viu a escada que ia para o céu. Anjos do Senhor desciam e subiam. E Jacó disse: aqui é a porta do céu, aqui é a casa de Deus. Nós estamos agora na casa de Deus. E aqui é a porta do céu. Nesse momento, logo mais vocês verão anjos do Senhor subindo e descendo sobre esse altar. O próprio Jesus virá e estará conosco na Santa Ceia. Tem algo mais maravilhoso do que isto? Então, a igreja é a nossa casa, a casa de Deus, a casa onde nós encontramos Cristo, onde o céu está aberto para nós. O céu e a terra se encontram aqui na casa de Deus, porque Cristo está presente aqui. Na Santa Ceia, o céu e a terra se encontram. Nesse momento, nós vamos ser tocados por Deus, porque nós iremos participar da ceia. Jesus está aqui, está presente, está no nosso meio, e Ele abre o céu para nós, pela fé que nós temos. E Ele diz: siga-me, a cada um de nós, e assim nós o seguimos. E enquanto Ele nos guia pelas estradas e os atalhos da vida, onde nós encontraremos pessoas para conversarmos, onde nós encontraremos muitos Natanaéis, Deus quer usar a nossa boca para dizer: eu encontrei Jesus, e Ele quer te encontrar também. Venha e veja. Amém. Nos coloquemos de pé.